Esperei a vida toda para dizer o que sentia. Quando disse, já era tarde demais. Eu me chamo Lucas, hoje tenho 27 anos. Conheci Helena quando eu tinha 7, e ela, 6. Crescemos em São José dos Campos numa rua calma demais para uma criança hiperativa como eu. Não conseguia ficar muito tempo no mesmo lugar, sempre batucando os dedos sobre a mesa, balançava as pernas quando sentava. Fala rápido, me empolgava fácil e mudava de uma brincadeira para outra no meio. Sempre indo para o próximo passo antes mesmo de terminar o anterior. Era uma tarde de domingo, estava quente, enquanto os adultos conversavam em volta da churrasqueira, eu já havia passado por todos os cômodos da casa da minha avó, subindo no sofá, descido, começado 3 brincadeiras diferentes e abandonado elas no meio. Em certo momento, ouvi a porta de entrada se abrir e minha mãe apresentar alguém atrás de mim. Nem me virei, estava ocupado demais jogado no chão da sala cercado por carrinhos e pistas de brinquedo. Essa é Helena. Disse minha mãe. Olhei para a porta. Ela entrou devagar, timidamente, ao contrário de mim. Parou no meio da sala, observou tudo por alguns segundos e só então se sentou próximo à mesa de centro. Tirou o lápis de cor de sua mochila que parecia pesar mais que ela e, calmamente, alinhou um ao lado do outro, como se tivesse todo o tempo do mundo. Eu cheguei mais perto por curiosidade, sentei, levantei e sentei de novo, sempre pegando um carrinho e correndo com ele. Você não cansa? Ela perguntou, sem levantar a cabeça de sua organização. Parei por um segundo e a observei. Não sei. Respondi, acho que não. Ela me estendeu um lápis. Sem pensar muito, peguei e sentei-me ao lado dela, comecei um desenho, larguei antes de terminar. Me levantei e peguei outro papel e quando estava voltando derrubei tudo pelo chão. Você bagunça tudo. Observou ela sem retirar os olhos de seu desenho. Ela riu. Não foi uma risada alta, só um som curto e inesperado. Ficamos ali, sentados, desenhando durante a tarde toda entre um tropeço ou outro meu. Após o almoço, fomos para o quintal. Eu saí correndo antes mesmo de alguém mandar e subi na goiabeira que tinha no quintal da casa de minha avó. Helena ficou me olhando, sentada na sombra. Você não tem medo de cair? Perguntou ela. Se eu cair, é só levantar. Disse dando de ombros. Ela pensou por um instante, então se levantou e veio em minha direção. Não correu, mas veio. Brincamos durante a tarde toda. Ao fim do dia, ela me perguntou se eu morava perto e eu disse que morava 2 ruas para cima. Ela me respondeu com: perto. Dá pra gente brincar mais vezes. Como se fosse algo óbvio e fácil. A partir daquele dia, Helena começou a aparecer em todos os encontros de família. Eu continuava inquieto, ela continuava serena. Sem perceber, naquele ajuste simples entre meu movimento constante e seu jeito calmo, a gente passou a dividir nossas tardes longas de infância. Os anos seguintes passaram sem que a gente percebesse. Helena se fez cada vez mais presente nos meus dias. Agora, ela não era somente uma pessoa que ia aos encontros de família aos domingos e brincava comigo às tardes. Estava em aniversários, férias, feriados, viagens de família. Crescemos alguns centímetros, mudamos de escola, ganhamos celulares simples e perdemos todos nossos brinquedos. Eu continuei inquieto, sempre em movimento, já ela, constante, aparecendo como se nunca tivesse ido embora para sua casa. Nos tornamos inseparáveis, onde um ia, sempre carregava o outro. Sempre que nos encontravam as pessoas perguntavam onde estava o outro. Nossa infância foi se fechando aos poucos, e sem perceber fomos entrando envelhecendo, e as coisas começaram a mudar de uma maneira que eu nem poderia imaginar. Eu era um ano mais velho que Helena, então entrei no ensino médio primeiro. Parecia pouca coisa, mas nessa idade, um ano parecem 10. Os dias ficaram mais cheios, nossos horários começaram a se desencontrar e a gente passou a se ver menos durante a semana. Continuávamos conversando, mas agora parecia haver algo que sempre ficava para ser contado depois. As pessoas na escola falavam alto, se agrupavam rápido, como se todo mundo já soubesse onde ficar. Eu tinha um grupo de amigos, mas inquieto como sempre, andava demais, mudava de lugar e tentava me encaixar em outros locais, mas parecia faltar algo. Entrei para o time de futebol da escola e me tornei o capitão logo nos primeiros 2 meses. Comecei a conhecer gente nova. Gente que sentava do meu lado por acaso, que puxava assunto no intervalo, dividia seu lanche comigo. Uma dessas pessoas foi Marina. Ela sentava 2 fileiras atrás de mim, sempre chegava antes do sinal tocar. Às vezes puxava assunto sobre coisas simples, às vezes coisas mais sérias. Não falava muito, mas parecia prestar atenção em tudo o que eu dizia. Começamos a nos encontrar nos mesmos horários sem combinar. Dividia banco no pátio, caminhava comigo até o portão, conversas que não iam a lugar nenhum. Começamos a conversar por mensagens. Ela me mandava mensagens à noite, perguntando se eu havia entendido a matéria, ou às vezes apenas para jogar conversa fora. Era alguém novo. Ocupando um espaço que, no momento, parecia estar vazio. Eu ainda via Helena, às vezes depois da escola, mas sempre aos finais de semana nos almoços na casa de minha avó. Contava a ela das coisas novas na escola, das pessoas, de Marina e ela parecia inquieta, mas nunca falou nada. Continuamos próximos, só que de um jeito menos automático. Ela entrou no ensino médio no ano seguinte, na mesma escola em que eu estava. No primeiro dia que nos vimos lá, ela parecia muito animada com tudo que via de novo, corredores enormes, pessoas novas, uma liberdade que antes ela não conhecia. Eu acompanhei, mas aquilo já não era novidade para mim. Helena começou a passar os intervalos comigo e eu a apresentei a todas as pessoas do meu à minha volta. Foi num desses intervalos que ela percebeu Marina. Não disse nada de imediato, só olhou uma vez a mais que o normal como quem tenta entender o que está acontecendo. Marina sempre se sentava ao meu lado, agora ela era uma pessoa muito mais comunicativa do que quando a conhecia, sempre falava de assuntos aleatórios e me contava seus dias após as aulas. Estava conversando com Marina e ri de algo que ela falou, então percebi que Helena desviou o olhar. Depois disso, começaram alguns comentários soltos. Vocês se são bem, né?
Dizia ela. Ela é da sua sala? Perguntava. Nada acusatório. Nada direto. Só uma curiosidade a mais para ser desinteressada. Nós continuamos próximos. Sempre íamos embora juntos, frequentávamos a casa um do outro e estávamos juntos aos domingos, mas, às vezes, ela ficava mais quieta quando Marina era mencionada. Outras vezes mudava de assunto. No começo, eu só senti que algo estava diferente. Helena ainda estava ali, mas não do mesmo jeito. Demorava mais a responder mensagens. Às vezes dizia que não podia sair, que tinha compromisso. Mas eu imaginava que não era nada demais, era apenas a vida batendo na porta. Comecei a notar que ela andava com outras pessoas, não era grupos grandes, nem algo muito definido. Às vezes um garoto da sala dela, outras vezes alguém que eu não conhecia. Conversas baixas, risadas contidas. Uma manhã na escola cheguei mais cedo ao pátio e a vi de longe. Helena estava sentada na mureta perto da quadra, com um garoto. Ele falava animado, gesticulando, ela ouvia e ria, inclinando o corpo para ele. Ela não me viu de imediato, estava completamente absorta na conversa. O cabelo preso de qualquer jeito, o rosto aberto, diferente daquele silêncio recente comigo. Quando finalmente me notou, levantou a mão, animada, em um aceno. Ela me apresentou rápido, dizendo meu nome e de onde me conhecia. Ele me olhou, assentiu em afirmativa e voltaram a conversa. Fiquei ali de pé, sem saber exatamente onde me encaixar. Uma sensação estranha invadiu meu estômago. Depois de alguns minutos, o sinal tocou. Eles se levantaram juntos e Helena foi ao lado dele até o corredor. Nos vemos depois, Lu. Disse, já andando. Fiquei olhando até eles desaparecerem entre as pessoas em meio a risadas. Naquele dia, caminhei para casa sozinho. Helena não me esperou. Fiquei pensando naquela sensação que tive mais cedo, mas deixei para lá. Houve uma tarde específica em que isso ficou claro para mim. Estávamos sentados no meio-fio em frente à casa da minha avó, esperando alguém trazer refrigerante de dentro. Helena mexia no celular, sorria sozinha, respondia mensagens rápidas demais. Quem é? Perguntei, sem pensar muito. Um amigo, respondeu, simples. Esperei que ela dissesse mais alguma coisa. Não disse. Você anda cheia de amigos ultimamente, comentei, tentando soar casual. Ela levantou o olhar, me encarou por um segundo a mais do que o normal. E daí? Disse rispidamente. Dei de ombros. Nada. Só achei diferente. Disse eu. Ela guardou o celular no bolso. Diferente de quê, Lucas? Não soube responder. O incômodo era claro demais para mim, mas difícil de explicar em voz alta. Você anda sumida, arrisquei. Parece que não tem mais tempo. Ela suspirou, impaciente. Eu tenho a minha vida também. Ficamos em silêncio por alguns segundos. O barulho da casa atrás de nós parecia distante. Não é isso, tentei corrigir. Só, antes era diferente. Antes a gente era criança, ela respondeu, com um tom que não chegava a ser duro, mas já não era leve. As coisas mudam. Assenti, mesmo sem concordar completamente. Depois disso, ela voltou a mexer no celular, e eu fiquei olhando a rua vazia, com a sensação incômoda no peito. Os anos seguintes passaram sem um marco claro. A gente continuou vivendo. Indo à escola, aos domingos na casa da minha avó, às vezes estudando juntos, às vezes só dividindo o mesmo espaço em silêncio. Helena fazia novos amigos, eu também. Havia dias bons, risadas fáceis, e outros em que parecíamos falar línguas diferentes. A distância não chegou de uma vez. Ela se instalou devagar, como um hábito. No meu último ano, veio a formatura. Helena estava lá, sentada com meus pais. Ela estava linda, usando um vestido simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo alto, sorrindo para mim e me desejando felicidades em meu novo caminho. Depois da cerimônia, tiramos fotos, conversamos pouco, prometemos comemorar todas nossas vitórias juntos e foi aí que veio nossa maior promessa. Iríamos para a mesma faculdade. Eu um ano antes, ela no ano seguinte. Eu bebi um pouco, ela ficou até tarde curtindo com nossos amigos. Nós rimos, conversamos sobre a vida e como tudo chegou até ali. Por um breve instante, era como se tivéssemos retornado a ser crianças. Aquela era ele em que eu havia conhecido. Mas a noite não durou eternamente. Meses depois, foi a vez dela. A festa era maior, mais barulhenta. Helena bebeu além do costume. Ria alto, se apoiava em mim para andar, dizia coisas desconexas sobre como tudo estava passando rápido demais. Em algum momento da madrugada, nos afastamos do barulho. Saímos sem combinar, só seguimos andando até a calçada em frente ao salão, onde o ar era mais fresco. Sentamos lado a lado. As pessoas passavam por nós entrando e saindo, algumas rindo alto demais, outras tropeçando nas próprias pernas. Ficamos observando em silêncio, como se aquilo não tivesse nada a ver com a gente. Helena apoiou os cotovelos nos joelhos, balançando o pé no ritmo de uma música que já não dava para ouvir direito. Eu senti o cheiro doce da bebida misturado ao perfume dela, algo familiar e estranho ao mesmo tempo. Quando virei o rosto, ela já estava me olhando. Não desviou. Ficou ali, me encarando com uma atenção. Os olhos um pouco pesados, o sorriso quase ausente. Ela se inclinou devagar. Não perguntou, não avisou. O beijo veio natural, sem pressa, sem tropeços. Não foi um impulso desajeitado nem algo confuso. Foi lento, cuidadoso, como se o gesto existisse antes da decisão. Como se estivesse guardado há tempo demais para precisar de explicação. Quando se afastou, não abriu espaço entre nós. Encostou a testa no meu ombro, respirou fundo e ficou ali por alguns segundos, em silêncio. Eu não me mexi. No dia seguinte, acordei com uma mensagem dela. Falava da dor de cabeça, da vergonha por ter bebido tanto, perguntava se eu tinha chegado bem em casa. Nenhuma menção ao beijo. Eu li, digitei uma resposta, apaguei. Digitei outra.
No fim, disse apenas que sim, que estava tudo bem. Não tive coragem de contar. E, aos poucos, seguimos em frente como se aquela noite tivesse sido só mais uma coisa que ficou para trás, como se fosse algo que nunca tivesse acontecido. Depois daquela noite, evitamos tocar no assunto. Voltamos a falar sobre coisas práticas, vestibular, escola, mudança. A promessa da faculdade continuou existindo, mesmo sem ser repetida. Eu falava da cidade para onde iria, do curso que tinha escolhido, do medo disfarçado de empolgação. Helena ouvia, fazia perguntas, dizia que se imaginava lá também. Eu acreditava e nos imaginava vivendo juntos durante minha graduação. Talvez tenha sido ali que comecei a perceber que vi Helena como alguém além de minha amiga. O que de fato aquele beijo significava. Passei. A notícia veio numa tarde comum, dessas que não parecem carregar despedidas. Ela me abraçou forte, sorriu, disse que estava orgulhosa. Prometeu, mais uma vez, que iria no ano seguinte. Que aquilo não mudava nada entre nós. Eu fui embora alguns meses depois. A despedida foi simples demais para tudo que não dissemos. Um abraço longo na rodoviária, um se cuida dito baixo demais, e a sensação estranha de que algo estava ficando para trás. No começo, funcionou. Conversávamos quase todos os dias. Eu contava da rotina nova, do quarto pequeno, dos colegas estranhos que começavam a virar amigos. Helena falava dos domingos vazios sem mim na casa da minha avó, da escola, das pessoas que havia conhecido, do cansaço e até de outros garotos, o que me deixava inquieto. Então o tempo começou a fazer o que sempre faz. As mensagens ficaram mais curtas. As respostas demoravam mais. Não por falta de carinho, mas por excesso de vida acontecendo dos dois lados. Até que, numa noite, ela me ligou. Sua voz estava cansada e ela parecia distante. Disse que tinha pensado muito. Que gostava do curso que eu fazia, mas não se via ali. Que tinha passado em outra universidade, em outra cidade, uma cidade quase do outro lado do país. Que era uma oportunidade boa demais para recusar. Fiquei em silêncio por alguns segundos, segurando o telefone com força demais. Disse que entendia. Que estava feliz por ela. Que o importante era seguir o que fazia sentido. Depois que desligamos, fiquei olhando para o teto do quarto, tentando aceitar que a gente tinha escolhido caminhos que já não se encontravam mais. Ela foi para um lado. Eu continuei do outro. A universidade me recebeu sem cerimônia. Cidade nova, pessoas novas, horários cheios demais para pensar. Nos primeiros meses, isso ajudou. A ausência de Helena não era um choque diário, era um espaço contínuo, algo que eu aprendi a contornar. Ela não estava ali. Não nos corredores, não nas mensagens, não nos detalhes que eu costumava contar automaticamente para alguém. Às vezes, eu pegava o celular no meio do dia, abria a conversa com o nome dela e ficava olhando para a tela vazia. Pensava em mandar qualquer coisa. Um comentário bobo, uma foto da cidade, um lembrei de você. Quase nunca mandava. Havia sempre um motivo, o horário, o medo de atrapalhar, ou um depois eu mando. Sempre havia uma desculpa. Com o tempo, parei de abrir a conversa. Mas o nome continuava lá. Fiz amigos. Pessoas que dividiram trabalhos, festas, ressacas e histórias que pareciam importantes naquele momento. Saía à noite, ria alto, ocupava espaços. Conheci garotas também. Algumas ficaram por pouco tempo, outras tentaram ficar mais. Eu tentava junto. Me esforçava para estar presente, para gostar do jeito certo, para construir algo novo. Mas sempre havia algo fora do lugar. Não era falta de carinho, nem comparação direta. Era uma sensação sutil, como conversar em um idioma que eu dominava, mas que não era o meu. Eu estava ali, mas nunca inteiro. Às vezes, no meio de uma conversa qualquer, pensava em Helena. Não no que fomos, mas no jeito simples como tudo costumava fazer sentido perto dela. Isso me incomodava mais do que deveria. Então eu seguia em frente. Porque seguir em frente parecia ser a única coisa possível. Mesmo sem falar com Helena, eu ainda a via. Ela aparecia nas redes sociais de vez em quando, quase sempre sem avisar. Fotos em lugares novos, sorrisos que eu não conhecia, pessoas que eu nunca tinha visto. Curtidas de amigos em comum, comentários que não eram meus. Eu dizia a mim mesmo que era coincidência. Que o algoritmo só estava sendo insistente. Mas, sempre que o nome dela surgia na tela, eu parava o que estivesse fazendo. Às vezes era só uma foto qualquer. Um café, um trecho de estrada, um rosto cansado depois de um dia longo. Eu nunca curtia. Nunca comentava. Assistia tudo como quem olha pela janela de um ônibus, de longe, em movimento, sem saber exatamente para onde ela estava indo. Depois fechava o aplicativo, guardava o celular no bolso e voltava para a vida que eu estava tentando construir. Nem sempre funcionava. Foi só então, longe demais para fingir, que eu entendi. Não era saudade da infância. Não era apego ao que fomos. Era ela. Sempre foi. Quando o Natal se aproximou, eu soube que Helena estaria na cidade. Me preparei como quem ensaia algo importante. Pensei nas palavras, descartei frases, refiz conversas inteiras dentro da cabeça. Não queria um discurso bonito, só a verdade dita do jeito certo. Voltei para São José dos Campos alguns dias antes. A cidade parecia menor, igual e diferente ao mesmo tempo. No dia do Natal, cheguei cedo à casa da minha avó. O portão estava aberto, o cheiro de comida se espalhava pelo quintal, vozes conhecidas se misturavam. E então eu a vi. Helena entrou rindo, o cabelo solto, vestida de um jeito que eu não conhecia. Não estava sozinha. Um garoto vinha ao lado dela, a mão repousando de forma natural em sua cintura. Eles se cumprimentaram com um beijo. Ela me viu logo depois. Por um instante, pareceu surpresa. Depois sorriu, aquele sorriso que eu conhecia bem. Lucas, disse, vindo me abraçar. O abraço foi rápido. Esse é o Rafael, ela disse, apresentando o namorado.
Assenti, estendi a mão e sorri. Por dentro, algo cedeu. Passei o resto da noite funcionando no automático. Rindo quando esperavam que eu risse, respondendo quando me perguntavam algo. Evitei olhar demais para eles juntos, mas também não consegui evitar completamente. As palavras que eu tinha preparado ficaram presas em algum lugar entre o peito e a garganta. Já não havia mais a oportunidade de dizê-las. Voltei para a universidade diferente de quando tinha saído. O frio daquele ano parecia mais longo. As manhãs eram silenciosas demais, as noites demoravam a passar. Eu me joguei na rotina como quem tenta se esconder, aulas, treinos, trabalhos, festas que terminavam tarde demais para pensar. Tive alguns relacionamentos nesse período. Nada que começasse com calma. Eram intensos demais no início e acabavam com a mesma velocidade e intensidade que começavam. Discussões por coisas pequenas, expectativas desalinhadas, silêncios que se repetiam. Eu tentava estar ali, mas sempre parecia faltar alguma coisa que eu não sabia oferecer. Às vezes, no meio de uma conversa difícil, eu pensava que o problema era comigo. Em outras, tinha certeza de que só estava tentando construir algo em um terreno errado. Até que, quase sem perceber, conheci Clara. Não foi imediato. Não teve impacto, nem urgência. Clara chegou devagar, ocupando espaços pequenos, sentava ao meu lado nas aulas, me mandava mensagens sem cobrança, ria das minhas inquietações sem tentar me consertar. Com ela, não precisei provar nada. Clara entrou na minha vida de um jeito diferente de tudo que eu tinha vivido até ali. Não foi intensidade imediata, nem aquela urgência adolescente de precisar do outro o tempo todo. Foi construção. A gente se conheceu na universidade, num período em que eu já estava cansado de tentar encaixar sentimentos em pessoas erradas. Clara não me pedia versões exageradas de mim. Gostava do meu silêncio tanto quanto da minha inquietação. Sabia quando eu precisava falar e quando era melhor só ficar. Com o tempo, o relacionamento ficou estável. Seguro. Era bom chegar em alguém sem medo. Quando o Natal se aproximou, conversamos sobre os planos numa noite comum, sentados no sofá do meu apartamento, com a TV ligada sem que nenhum de nós realmente estivesse assistindo. Meus pais querem que eu vá para casa, eu disse. Minha avó também. Vai todo mundo estar lá. E você quer ir? Clara perguntou. Quero. Respondi, faz tempo que não passo um tempo com eles. Ela sorriu, daquele jeito simples. Então a gente vai. Disse-me dando um leve beijo. Fiquei em silêncio por um segundo, medindo as palavras. Você se importa de passar com a minha família? Perguntei receoso. Não, ela respondeu, sem hesitar. Acho até bonito. Quero conhecer de onde você veio. Naquela noite, enquanto ela dormia encostada no meu peito, pensei que aquilo era o que se chamava de futuro possível. As conversas eram simples, os dias fluíam melhor. Quando surgiam problemas, a gente falava sobre eles. Sem jogos, sem silêncio punitivo. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava tentando preencher um vazio, estava apenas ficando. O relacionamento se firmou sem promessas exageradas. Estável, tranquilo, possível. E foi assim que segui. Os dias antes do Natal passaram devagar. A universidade entrou em recesso, a cidade ficou mais silenciosa e eu comecei a contar o tempo em pequenas coisas, a mala aberta no canto do quarto, as mensagens da família, o cheiro de chuva no fim da tarde. Evitei pensar muito. Na semana da viagem, enquanto esperava o ônibus, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Helena. Você vai vir esse Natal, né? Faz tempo que a gente não se vê direito. Tô meio ansiosa. Fiquei olhando a tela por tempo demais. Digitei uma resposta, apaguei. Digitei outra. No fim, escrevi apenas. Vou sim. A gente se vê. Guardei o celular no bolso, como se assim pudesse guardar também tudo que aquela conversa tinha acordado em mim. Nos dias seguintes, pensei nela mais do que gosto de admitir. Cheguei a São José dos Campos alguns dias antes do Natal. Tive aquela mesma sensação de estar tudo igual e diferente ao mesmo tempo. Passei pela rua onde cresci, pela esquina onde costumávamos brincar e tudo parecia existir num tempo paralelo, como se a infância ainda estivesse ali, intacta. Na casa da minha avó, tudo seguia o ritmo de sempre. O portão aberto, as vozes conhecidas, o cheiro de comida espalhado pelo quintal. Clara se adaptava com facilidade, conversava, ria, segurava minha mão de vez em quando. Quando Helena chegou, eu soube antes de vê-la. Meu corpo inteiro se arrepiou. Eu olhei para a porta de entrada e lá estava ela. Ela vinha sozinha dessa vez. O cabelo mais curto, o corpo mais firme, o jeito levemente diferente, mas o mesmo olhar de sempre. Quando nossos olhos se cruzaram, ela abriu um sorriso maior do que de costume. Lucas. Disse ela. Veio me abraçar sem hesitar. Um abraço mais longo do que o normal recente, apertado. Aquele abraço que a gente dá para matar a saudade de alguém. Que bom te ver, ela disse de forma sincera. Conversamos alguns minutos sobre coisas simples, a viagem, a cidade, a rotina. Ela parecia nervosa, trocando o peso do corpo de um pé para o outro, como fazia quando queria dizer algo e não sabia por onde começar. Depois a gente conversa? Ela perguntou, baixando um pouco a voz. Preciso te falar uma coisa importante. Assenti, sentindo o estômago apertar sem saber exatamente por quê. Caminhamos alguns passos em direção ao quintal. Eu ia perguntar do que se tratava quando ouvi alguém me chamar atrás de nós. Amor? Virei. Clara vinha na nossa direção, segurando 2 copos de refrigerante. Sorriu para mim daquele jeito tranquilo. Te procurei lá dentro. Aqui, seu copo. Disse-me dando um beijo na bochecha. Ela olhou de mim para Helena, sem perder o sorriso no rosto. Eu rapidamente a apresentei. Ah, obrigado. Essa é Helena, minha amiga de infância, eu disse, antes de pensar. Clara olhou de cima a baixo e estendeu a mão. Helena congelou por um segundo.
O sorriso permaneceu, mas algo nele se ajustou rápido demais. Oi, ela disse, estendendo a mão. Muito prazer, Helena. Prazer, Clara respondeu, gentil. Ficamos ali por alguns instantes, falando sobre coisas pequenas. Helena já não parecia com tanta pressa. Depois a gente se fala, ela disse, por fim, dando um passo para trás. Assenti. Vi Helena se afastar em direção à casa. Clara ficou ao meu lado, apoiando o copo na mesa, puxando assunto com alguém que passava. Tudo seguia normalmente. Durante o resto da noite, cruzei com Helena algumas vezes. Conversas rápidas, comentários soltos sobre parentes, sobre a comida, sobre como o tempo tinha passado rápido demais. Nada profundo. Em um momento mais tarde, quando a casa já estava cheia demais e as vozes se misturavam, a vi sozinha perto do portão, mexendo no celular. Aproveitei o intervalo entre um assunto e outro e me aproximei. Você queria falar comigo mais cedo, disse, baixo, casual. Ela levantou o olhar, pareceu surpresa por um segundo, como se não lembrasse imediatamente do que eu estava falando. Queria? Perguntou, franzindo levemente a testa. Você disse que precisava me contar algo. Helena hesitou. Guardou o celular no bolso, deu de ombros. Ah, nada importante. Disse rápido demais. Coisa da minha cabeça. Ficamos alguns segundos em silêncio. Eu esperei que ela continuasse. Não continuou. Você tá bem? Perguntei, tentando não colocar peso demais na voz. Tô, respondeu. Só cansada. Sorriu, um sorriso educado, diferente daquele de antes. Depois a gente conversa com calma, completou, como quem fecha um assunto sem querer discutir, mas ela parecia inquieta, como se tivesse urgência em alguma coisa. Assenti de novo. Era o máximo que eu conseguia fazer. Ela se despediu com um aceno breve e voltou para dentro. Fiquei ali parado por alguns instantes, olhando a rua vazia, sentindo aquela estranha impressão de que algo não fazia sentido. O resto da noite seguiu como se tudo estivesse exatamente no lugar. Teve ceia, risadas altas como de costume, histórias repetidas pela enésima vez. Clara circulou pela casa com uma naturalidade que me surpreendeu. Conversou com minha mãe na cozinha, riu com meus tios, ouviu atentamente minha avó contar algo que já tinha contado outras 3 vezes. Em algum momento, vi Clara e Helena juntas perto da mesa. Pareciam conversar sobre a vida, a viagem até ali, a cidade, o calor que não combinava com o Natal. Helena parecia à vontade, educada, até sorridente. Clara depois comentou, sem saber de nada. Ela é incrível, disse baixinho no meu ouvido. Dá para entender por que todo mundo gosta tanto dela. Assenti, sem conseguir responder muito além disso. Antes de irmos embora, encontrei Helena perto da porta, já com a bolsa no ombro, como se também estivesse de saída. A casa estava mais vazia, o barulho diminuindo aos poucos. Nos olhamos. A gente quase não conversou, ela disse. Pois é, respondi. Houve um silêncio breve, desses que carregam mais do que dizem. Não falamos sobre o que ficou pendente, nem sobre o que poderia ter sido dito. Falamos pouco, de forma cautelosa, como quem testa o chão antes de pisar. Em algum momento, ela sorriu, daquele jeito que eu conhecia desde criança. A gente se perdeu um pouco, disse. Mas não precisa ser assim. Assenti. A gente tenta de novo, falei. Com mais calma. Tenta, ela concordou. Promete que não some? Prometo. Ela fez o mesmo gesto, simples, quase infantil, como se promessas ainda fossem coisas fáceis de cumprir. Quando fomos embora, Clara segurou minha mão no caminho até o carro. Estava leve, animada. Eu adorei sua família, disse. De verdade. Sua avó é maravilhosa. E a Helena, a gente conversou um pouco. Ela é muito querida. Sorriu para mim, tranquila, como quem sente que pertence. Esse Natal foi gostoso, completou. Tem alguma coisa diferente aqui. Aconchegante. Eu concordei. Não havia motivo para discordar. Clara havia se dado bem com todos meus familiares e também com minha amiga mais próxima. Ela certamente era a pessoa que eu gostaria de dividir a vida. No ano seguinte, eu e Helena cumprimos a promessa. Não de forma grandiosa, nem imediata. Começou tímido, quase por acaso. Uma mensagem curta, dias depois outra. Comentários simples sobre a rotina, sobre a cidade, sobre como a vida estava caminhando de uma maneira que ninguém esperava. Mas as conversas ganharam ritmo. Em pouco tempo, falávamos todos os dias. Depois, várias vezes ao dia. Mensagens que começavam sem motivo e terminavam tarde demais. Áudios longos, risadas baixas, lembranças que só faziam sentido entre nós dois. Nada explícito, nada que ultrapassasse um limite claro, e, ainda assim, intenso demais para ser casual. Eu percebi que estava menos presente com Clara antes mesmo de admitir para mim mesmo. Respondia mensagens com atraso, chegava em casa distraído, o pensamento em outro lugar. Não era descuido, era divisão. Clara percebeu. Não perguntou. Não cobrou. Não fez cenas. Continuou sendo quem sempre foi, presente, atenta, inteira. Nosso namoro seguia saudável, gostoso. Dividíamos momentos bons, risadas fáceis, planos simples. Cozinhávamos juntos, viajávamos quando dava, falávamos sobre o futuro a 2. Uma casa, 2 filhos. Meu sonho sempre foi ter primeiro uma menina chamada Luna, depois um menino chamado Noah. Clara ria, dizia que Luna era nome de cachorro e eu retrucava, mas caia na gargalhada também, enquanto imitava um cachorro ao me imaginar chamando nossa filha para o jantar. E isso tornava tudo mais confuso. Porque nada estava errado. E isso era o que me confundia. Às vezes, no meio de um momento bom, eu sentia essa pequena fissura. Um pensamento que surgia sem aviso, um nome que aparecia onde não devia. Eu afastava rápido, como quem empurra uma porta que não quer abrir. No meio daquele ano, veio um feriado prolongado.
Decidimos ir novamente para São José dos Campos. Clara estava animada. Falava da família, de rever pessoas, de como tinha gostado da última vez. Vai estar todo mundo lá, né? Ela perguntou, enquanto arrumávamos a mala. Vai, respondi. É quase impossível não estar. Você sabe como o povo da minha família ama uma festa, ainda mais quando podemos reunir todo mundo. Ela ria, feliz com a ideia. Chegamos numa sexta-feira à tarde. A casa da minha avó estava cheia como sempre. Vozes conhecidas, o mesmo cheiro de comida, os mesmos caminhos percorridos sem pensar. Percebi que Helena não estava. No começo, não estranhei. Imaginei atraso, outro compromisso, qualquer coisa. O dia passou, depois da noite. Perguntei por ela para sua mãe, de forma casual. Ela me olhou, um olhar que parecia tristeza e me disse que Helena não viria naquele feriado. Assenti. Despreocupado. Admito que fiquei triste. Nossas interações tinham aumentado. Novamente eu estava perto de uma pessoa que gostava muito e, na nossa primeira oportunidade de nos ver, ela não havia conseguido ir. Passei o resto do tempo tentando não procurar por alguém que não estava ali. Ri, conversei, estive presente. Clara segurou minha mão, comentava coisas aleatórias da festa, parecia feliz. A gente ria de piadas internas, fazia palhaçada e todo mundo nos observava com carinho. Mais uma vez, Clara saiu sorridente e feliz da casa da viagem para minha cidade natal. Na volta para nossa cidade, ela foi o caminho todo falando as coisas que havia conversado, as histórias que descobriu e como amava aquele lugar. Eu ficava feliz. Ela estava se conectando a tudo que mais importava para mim. Na volta do feriado, algo se reorganizou em mim. Talvez a ausência de Helena naquele fim de semana tenha tido efeito. Talvez eu estivesse cansado de sustentar o passado e finalmente estivesse olhando para o futuro da forma correta. O fato é que, quando voltamos para a universidade, eu estava mais presente com Clara. Mais focado em nós dois. Assim que retornamos, comentei com Clara que desejava que ela começasse a morar comigo definitivamente. Ela me olhou por um instante, parecia assustada. Eu pensei que tivesse feito a proposta errada. Mas antes que pudesse começar a inventar desculpas, ela se levantou e deu um salto de alegria. Me puxou para perto e me beijou. Achei que esse pedido nunca fosse acontecer. Disse, sorrindo para mim. É claro que eu quero morar com você. Então, nossos dias começaram a ser ainda mais intensos. Arrumei um estágio em um multinacional, mas sempre chegava cedo em casa. Comecei a largar o celular quando ela falava. A ouvir sem pressa. Voltamos a cozinhar juntos, a dividir pequenos rituais, a rir de coisas bobas que só existiam entre nós dois. Havia conforto ali. Um tipo de amor sólido. E isso me fazia bem. Com Helena, o contato continuou, mas perdeu o ritmo. As conversas já não se encaixavam naturalmente no dia. Às vezes passávamos horas sem resposta. Outras, dias. Quando voltávamos a falar, era como retomar uma frase interrompida no meio, sem saber exatamente onde ela tinha parado. Eu não cobrava. Também não perguntava. Até que os horários começaram a ficar estranhos. Mensagens chegando tarde demais. Ou cedo demais. Notificações que apareciam quando eu sabia que ela não costumava estar acordada. Um oi às 3 da manhã. Uma resposta às 5, sem continuidade, como se tivesse sido enviada no intervalo de alguma coisa maior. Eu lia quando acordava. Respondia horas depois, já no meio da rotina. Às vezes a conversa seguia por alguns minutos. Às vezes morria ali mesmo. Não parecia descuido. Parecia fuso. Uma noite, acordei com o celular vibrando em cima da mesa. Clara dormia ao meu lado, tranquila, o quarto mergulhado no silêncio. Peguei o aparelho no escuro. Era Helena. Um comentário curto sobre uma música antiga. Algo que só nós dois lembraríamos. Nenhuma pergunta, nenhum contexto, como se tivesse sido enviado no meio de um pensamento. Fiquei olhando a tela por alguns segundos. Pensei em responder na hora. Pensei em deixar para depois. No fim, virei o celular para baixo e voltei a deitar. Na manhã seguinte, a mensagem ainda estava ali. Sozinha. Sem continuação. Respondi quando acordei de vez. Ela demorou horas para voltar. Quando voltou, foi com poucas palavras. Educadas. Distantes. Eu comecei a notar que nossas conversas já não pertenciam ao mesmo dia. Eu falava quando acordava, ela respondia quando eu já estava ocupado. Quando eu tinha tempo, ela desaparecia. E, ainda assim, continuávamos tentando. Foi pelas redes sociais que comecei a notar. Não de uma vez. Primeiro veio a estranheza. Uma foto de um lugar que eu não reconhecia. Depois outra. Ruas limpas demais, prédios altos cercados por árvores que não pareciam brasileiras. Um céu cinza constante, mesmo em dias diferentes. Helena não marcava localização. Nunca foi de fazer isso. Mas as imagens se repetiam com pequenas variações, uma cafeteria com letreiro em inglês, uma ponte enorme sobre a água, placas que eu lia devagar demais para fingir que não entendia. O nome apareceu numa legenda antiga, perdida entre emojis e comentários. Vancouver. Não parecia um anúncio. Não parecia algo pensado para ser visto. Estava ali como quem diz algo óbvio. Fiquei olhando a tela por mais tempo do que gosto de admitir. As mensagens passaram a fazer sentido. Os horários. Os silêncios. As respostas que chegavam quando o dia ainda nem tinha começado para mim, ou quando já estava acabando. Ela estava em outro lugar. E eu não fazia parte disso. O tempo seguiu, como sempre faz. As conversas foram ficando mais espaçadas. Era a vida ocupando o espaço onde antes havia rotina. Quando o Natal se aproximou, não pensei muito no assunto. Assumi, sem refletir demais, que Helena simplesmente não iria. Talvez outro compromisso, talvez cansaço, talvez ainda não tivesse voltado de seu intercâmbio.
Na véspera, cheguei cedo à casa da minha avó. Clara veio comigo. A casa estava cheia, o mesmo barulho de sempre, os mesmos cheiros. Tudo familiar em seu devido lugar. Em algum momento, encontrei a mãe da Helena na cozinha. Conversa leve, despretensiosa. Me aproximei. A Helena não conseguiu vir esse ano, né? Comentei, enquanto ela mexia em uma panela. Ela sorriu, daquele jeito cansado de quem responde a mesma pergunta há dias. Não, disse. Esse ano não deu. Assenti, sem curiosidade aparente. Trabalho? Arrisquei, como quem puxa assunto só para não deixar o silêncio cair. É, respondeu. Ela tá morando fora agora. Parei por um segundo. Morando fora? Repeti. No Canadá. Vancouver. Disse com naturalidade. Uma empresa de lá chamou ela para um estágio. Coisa grande. No começo era temporário, mas acabou se estendendo. Agora ela deve ficar mais tempo. Tá gostando muito. Ela continuou falando, explicando detalhes práticos, como se aquilo fosse apenas uma atualização simples da vida. Eu ouvi tudo em silêncio, assentindo de vez em quando, tentando não demonstrar surpresa demais. Vancouver. Não era uma viagem. Não era um intercâmbio curto. Não era algo provisório, como eu tinha imaginado. Era vida. Que bom, eu disse, quando encontrei minha voz. Fico feliz por ela. E eu estava. De verdade. Só não do jeito que eu gostaria de estar. Quando saí da cozinha, o barulho da casa pareceu mais distante. Clara conversava com meus primos na sala, rindo de algo que eu não ouvi. Tudo seguia normal. Mas alguma coisa tinha mudado. Helena não estava ausente por acaso. Ela tinha ido. E, dessa vez, não tinha prometido voltar. O tempo passou. Não houve um dia específico em que eu percebi que Helena já não fazia parte da minha rotina. Foi algo que aconteceu aos poucos, como quando a gente muda de casa e demora a notar que não sabe mais o caminho de volta no escuro. A gente não se encontrou mais. Ainda nos víamos pelas redes, de vez em quando. Eu curti uma foto aqui, ela reagia a algo meu ali. Sempre uma mensagem curta. Nada que abrisse espaço demais. Eu terminei a graduação. Lembro do dia em que recebi a notícia da promoção. Estava no trabalho, sentado na minha mesa, quando meu gerente me chamou para conversar. Falou de desempenho, de confiança, de futuro. Eu assenti, agradeci e sorri. Saí da sala com a sensação estranha de que, finalmente, as coisas estavam dando certo. Clara foi a primeira pessoa para quem contei. Ela comemorou de um jeito sincero, como se fosse uma conquista dela. Me abraçou forte, disse que tinha orgulho de mim, que sempre soube que eu chegaria ali. Naquela noite, brindamos com o que tínhamos em casa e rimos de planos exagerados que ainda estavam longe demais para serem reais. Nossa vida se organizava. Dividíamos mais que o mesmo apartamento agora, uma vida a dois. Coisas pequenas passaram a ter importância, quem ia lavar a louça, qual mercado era mais barato, que dia pagar o aluguel. Havia uma calma nisso tudo. Uma previsibilidade que eu nunca tinha tido antes, e que, para minha surpresa, não me incomodava. Era fácil ficar. Clara me conhecia no silêncio e na inquietação. Sabia quando eu estava cansado demais para conversar e quando precisava falar sem ser interrompido. Nosso relacionamento era estável, saudável. Não havia jogos, nem ameaças veladas, nem aquela sensação constante de estar pisando em falso. Na maior parte do tempo, eu estava inteiro ali. Mas, às vezes, sem aviso, Helena aparecia. Não de forma concreta. Não como saudade explícita. Era algo menor, mais difícil de explicar. Um detalhe fora do lugar. Um pensamento rápido enquanto eu esperava o elevador. Um jeito específico de rir que eu ouvia em alguém na rua e pensava nela sem colher. Eu não alimentava isso. Não procurava. Não comparava. Não deixava crescer. Mas também não fingia que nunca existiu. Eu vi Helena avançar de longe. As fotos mudaram com o tempo. Primeiro, viagens curtas, depois paisagens que eu já não reconhecia. Escritórios diferentes, pessoas novas, legendas em outro idioma. Em algum momento, percebi que ela já não parecia estar fora. Ela parecia em casa. As palavras que usava nas legendas eram outras. Falava de trabalho, de desafios, de futuro. E, sem dizer diretamente, deixava claro que aquele futuro não incluía voltar. Eu entendi sem precisar perguntar. Enquanto eu criava raízes onde estava, Helena aprendia a viver em movimento. Sempre foi assim, de certa forma. E só agora eu percebia. Aquele garoto inquieto, que sempre dava o próximo passo antes mesmo de ter terminado o anterior, havia encontrado sua estabilidade e um motivo para desacelerar, enquanto ela dava passos largos para onde quer que ela desejasse chegar. Quando me formei, Clara estava na primeira fila. Aplaudiu quando meu nome foi chamado, sorriu daquele jeito que me fazia sentir seguro. Depois me abraçou, disse que estava orgulhosa, que aquilo era só o começo. E eu confirmei. Por que era? A vida seguia. Eu estava exatamente onde tinha escolhido estar. E Helena? Ela estava em algum lugar do mundo que já não cruzava o meu caminho, mas que, mesmo assim, continuava existindo dentro de mim, do jeito discreto que só as coisas importantes conseguem existir sem fazer barulho. Os primeiros anos juntos de Clara foram bons. Estáveis. Construímos uma rotina que funcionava quase sem esforço. Jantares improvisados, fins de semana preguiçosos, planos pequenos que se repetiam sem cansar. Clara gostava da previsibilidade, dizia que era confortável saber onde estava pisando. Eu também. Mas o tempo não passa igual para todo mundo. Enquanto minha vida foi se organizando em linhas cada vez mais retas, promoção, salário melhor, horários definidos, já Clara começou a se mover em curvas. Não de forma brusca, mas contínua. Mudou de área uma vez, depois outra. Falava em não querer ficar presa, em não repetir a mesma versão de si por muito tempo. No início, achei bonito.
Depois, comecei a me sentir deslocado. Clara passou a questionar mais. O trabalho, a cidade, a ideia de estabilidade. Às vezes dizia que queria ir embora. Outras, que precisava se encontrar antes de qualquer decisão grande. Eu escutava, apoiava, mas havia sempre a sensação de que eu já estava parado enquanto ela ainda corria. E, no fundo, eu sabia, eu não queria correr de novo. Com o passar dos anos, ela ficou mais inquieta. Planos eram feitos e desfeitos no mesmo mês. O que hoje era certeza, amanhã virava dúvida. Não. Havia conflito direto entre nós, mas havia um desalinhamento silencioso, acumulando-se nos detalhes. Eu percebia isso nos horários desencontrados, nas conversas interrompidas, no jeito como ela falava do futuro sem me incluir de verdade. Não por mal, mas por não saber se queria incluir alguém. Aos 27, entendi que não estávamos errados. Só estávamos em tempos diferentes. Clara ainda queria possibilidades. Eu queria permanência. Terminamos numa conversa longa, como muita coisa importante na minha vida. Sentados um de frente para o outro, reconhecendo que o que nos uniu há tempos atrás já não era suficiente para sustentar quem havíamos nos tornado. Ela seguiu buscando. Eu fiquei. E, pela primeira vez, após muitos anos, fiquei sozinho. Aos 25 anos, percebi que não estava recomeçando, estava apenas parado olhando para tudo que tinha sido construído, e tentando entender o que, de fato, ainda me pertencia. Na primeira noite sozinho, o silêncio me pegou desprevenido. Nada parecia fora do lugar, e ainda assim tudo estava diferente. Sentei no sofá sem ligar a televisão, ouvindo a casa respirar. Não era tristeza nem arrependimento, era a sensação calma e incômoda de algo que terminou do jeito e no momento certo. Peguei o celular por hábito, rolei as redes sociais e então guardei novamente no bolso. Fui até a janela. A cidade seguia indiferente, gente passando, luzes acendendo. Ali, entendi que o término não criou um vazio, só revelou um que sempre esteve ali. E, pela primeira vez em muito tempo, eu estava sozinho comigo mesmo de novo. Os dias seguintes foram simples. Eu acordava, ia trabalhar, voltava. Cozinhava só para mim, lavava a própria louça, dormia do lado esquerdo da cama por hábito, mesmo sem ninguém ocupando o outro. Nos fins de semana, caminhava sem destino, entrava em cafés que nunca tinha reparado antes, lia placas, observava rostos desconhecidos. A vida seguia, sem grandes acontecimentos. Às vezes, o silêncio pesava. Em outras, era confortável. Comecei a entender a diferença. Quando dezembro chegou, a casa da minha avó voltou a aparecer nas conversas, as mesmas frases de sempre, as mesmas perguntas. Separei uma camisa limpa, comprei um presente simples, confirmei presença no grupo da família. Na noite anterior à viagem, dobrei as roupas com calma. Pela primeira vez, não havia ninguém ao meu lado perguntando se eu tinha esquecido algo. Era só mais um Natal em família. Quando cheguei, não havia expectativa alguma. Era só o Natal. A casa cheia, o barulho conhecido, os mesmos cheiros de sempre. Não pensei em nada, fui apenas porque sempre fui. Entrei cumprimentando todo mundo, deixei a bolsa em um canto, atravessei a sala enquanto as conversas se sobrepunham. Foi no meio desse movimento comum que algo me fez parar. Helena estava ali. Por um segundo, achei que fosse engano. Como se minha memória tivesse decidido brincar comigo naquele momento específico. Mas não. Ela estava encostada perto da janela, conversando com alguém, o corpo um pouco inclinado para a frente, como sempre fez quando presta atenção. O cabelo estava mais curto, preso de um jeito torto, descuidado, exatamente como quando éramos crianças e ela não se importava muito com o espelho. O rosto parecia mais fino, o olhar mais sério. Havia nela um ar que eu não sabia nomear, não era distância. Era a vida vivida longe. Ela levantou os olhos e me viu. Não sorriu de imediato. Primeiro veio o reconhecimento, depois aquele pequeno susto contido. Então sorriu. Não como antes. Um sorriso menor, mais contido, mais verdadeiro. Lucas, disse, como se dissesse meu nome pela primeira vez. Meu corpo reagiu antes de qualquer pensamento. Um aperto no peito, um calor estranho subindo pelo rosto. Helena, respondi. Ficamos ali por alguns segundos, de frente um para o outro, enquanto o Natal seguia atrás de nós, risadas, talheres, alguém chamando para a foto. Ela parecia diferente, mas, ao mesmo tempo, assustadoramente familiar. Como uma versão antiga que tinha atravessado o mundo e voltado com novas camadas. O Natal seguiu sem sobressaltos. Nada de conversas profundas, nada de forçar a barra. Helena ficou. Circulou pela casa como se nunca tivesse ido embora. Riu de histórias bobas, comentou da comida, reclamou do calor, ouviu minha tia repetir as mesmas perguntas de sempre. Falamos pouco, e quando falávamos era sobre coisas simples, a sobremesa que deu errado, alguém que não veio, alguma lembrança solta da infância. Era tranquilo. Em nenhum momento tocamos no que havia ficado suspenso por anos. E talvez fosse justamente isso que deixava tudo confortável. Como se, ao não olhar direto, a gente conseguisse fingir que certas coisas não existiam mais. Quando a casa começou a esvaziar e o barulho foi diminuindo aos poucos, saí para a calçada. Sentei no meio-fio, apoiando os cotovelos nos joelhos, observando as outras casas da rua. Algumas ainda cheias de luz, outras já em silêncio. Risadas atravessando muros, copos sendo recolhidos, crianças correndo descalças mesmo tarde da noite. Era o tipo de Natal que eu sempre amei. Simples. Fácil. Ouvi passos atrás de mim e não precisei virar para saber. Helena sentou ao meu lado, mantendo um pequeno espaço entre nós. O mesmo cuidado de sempre. Engraçado, ela disse, olhando para frente. Parece que nada mudou, e, ao mesmo tempo, tudo mudou. Assenti, sem saber exatamente o que responder. Ficamos um tempo em silêncio, observando a rua. Depois começamos a falar do passado. Histórias pequenas. A goiabeira da casa da minha avó.
Às tardes desenhando no chão da sala. As promessas absurdas que a gente fazia quando era criança, jurando que nunca ia se afastar. Rimos. De nós mesmos. Do quanto éramos previsíveis. E, sem perceber, meus pensamentos começaram a escorregar para outro lugar. Para uma madrugada distante. Para uma calçada parecida com aquela. Você lembra da sua formatura? Perguntei. Ela virou o rosto, curiosa. Lembro. Fez uma careta leve. Lembro da dor de cabeça no dia seguinte. Respirei fundo. Não sabia se deveria entrar naquele assunto, mas algo em mim me dizia que eu deveria falar. Sorri de leve. Eu lembro de um momento específico, continuei. A gente sentou do lado de fora. Estava mais fresco. Você, parei, escolhendo as palavras. Você me beijou. Como assim? Perguntou. Eu te beijei? Sim. Disse enquanto ria. Um beijo de verdade. Não foi confuso, nem rápido. Foi calmo. Quase como se você já quisesse fazer aquilo. Helena se virou de vez para mim. Lucas, eu não lembro disso. Disse claramente assustada. Por que você nunca me contou? Dei de ombros, mas o gesto foi mais simples que eu gostaria. Sei lá, achei que você não se lembrar significava alguma coisa. Ela passou a mão pelo cabelo desmanchando o rabo de cavalo, inquieta. Mas aconteceu mesmo? Insistiu. Tipo, você não tá confundindo com outra pessoa, não? Não. Respondi, com um sorriso besta no rosto. Eu lembro de tudo. Mas, sua voz morreu na garganta. Você gostava de mim? Me virei para ela e olhei dentro de seus olhos. Queria dizer que não, mas eu estava tremendo de medo por dentro. Ela parecia mais nervosa agora. Eu, sempre gostei, Lucas. Ela ficou quieta. O desconforto ainda ali. E você? Perguntou por fim. Eu acho que sempre gostei também. Respondi. O silêncio tomou conta entre nós. Eu não entendo. Ela disse, quebrando o gelo. Por que você nunca me falou? Nem eu sabia o que estava sentindo. Só fui descobrir no primeiro ano da faculdade. Mas aí já era tarde, você já estava com alguém e eu precisei aceitar e seguir minha vida. Depois, o tempo se encarregou do resto. Clara apareceu. Ela me observou. Falando nisso, cadê ela? Perguntou. Não estamos mais juntos desde o começo do ano. Ela seguiu outro caminho. Um caminho que já não fazia sentido para nós. Consegui dizer. Helena assentiu devagar, como se estivesse organizando tudo dentro de si. Ficamos ali, sentados lado a lado, com o passado finalmente dito em voz alta. Não resolvido, não consertado, mas impossível de ser ignorado. Sabe, é engraçado. Disse. O quê? Perguntou ela. Eu era a pessoa que não me via morando aqui. Que sempre ia em frente e não olhava para trás. Hoje é o contrário. Você se move como se o amanhã fugisse e eu me assento com tranquilidade. Nos tornamos um ou outro com o passar do tempo. Ela sentiu. Helena respirou fundo, como se ainda estivesse tentando encaixar tudo no lugar certo. Não disse mais nada. Não perguntou mais nada. Ficou me olhando. Era o mesmo olhar de anos atrás, o mesmo da madrugada da formatura. Não havia pressa, nem dúvida. Só atenção demais para ser casual. O mundo ao redor parecia distante. Eu me aproximei devagar. Não pedi permissão, acho que por medo de ser negado. Apenas encurtei o espaço entre nós, do mesmo jeito que ela havia feito naquela noite, como se o tempo tivesse dado uma volta completa só para nos trazer ali. Ela não recuou. O beijo veio calmo. Foi um beijo reconhecido. Havia tudo aquilo que nunca foi dito. Quando nos afastamos, eu encostei a testa em seu ombro, sorrindo pequeno. Agora eu lembro, disse ela.